Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente continua a nossa discussão sobre as equações de Navier-Stokes. E vamos agora passar da nossa última discussão que a gente falou sobre a equação do calor, né? A gente chegou na equação do calor para a energia interna, essa daí que está mostrada, né? Mas a equação do calor, ela ainda tem esse problema, né? A energia interna não é algo mensurável, né? A gente não tem um energiômetro que você consegue ligar um sensor lá de energiômetro de falar quanto que é energia interna, né? Seria bom trazer essas propriedades também nas formas de propriedades primitivas. Quais são as propriedades primitivas? Densidade, velocidades, temperatura. Temperatura é uma propriedade primitiva. Pressão é uma propriedade primitiva. A gente consegue ter uma equação formulada em forma disso. A gente pode usar modelos para trazer essa equação aqui e escrever ela na forma da pressão. A gente faz isso, pode escrever ela na forma da temperatura, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então a gente vai passar e reescrever essa equação em forma da equação para a temperatura. Mas tem um probleminha nessa equação, você que está olhando aí já deve ter identificado que ela tem uma coisa aí meio difícil nela, né? Deixa eu ver aqui só um negócio. Ela tem um negocinho meio difícil nela aí que está meio representado, e que é essa dependência que a gente tem com esse fluxo de calor. A troca de calor por radiação, a gente vai deixar um pouquinho de lado agora, só porque assim, mas ela também a gente sabe que ela pode ser expressa em função das temperaturas. O fluxo de calor, a gente precisa da mesma coisa, precisa de algo que pode ser expresso, que pode expressar esse fluxo de calor em função das temperaturas, né, que a gente tem. A gente então precisa aqui novamente de uma relação constitutiva, a gente precisa trazer esse termo que está representando um fluxo de calor em termos de variáveis primitivas que a gente possa expressar. Nesse caso, então, a gente precisa aqui de uma relação constitutiva para esse fluxo de calor. E essa relação, ela existe, né? A gente sabe qual que é. A relação é usada muito, é a relação a lei de Fourier. Como que a lei de Fourier ela é escrita? Vou botar aqui, essa relação já existe, a gente sabe que ela é a lei de Fourier. A lei de Fourier, a forma mais geral, né, da lei de Fourier, não é aquela que o fluxo é igual a K sobre L, né, uma distância, não, a forma, e aí você tem aquela diferença de temperatura que é T2 menos T1, não, a forma geral, para aplicável em qualquer geometria da lei de Fourier, é essa aqui, ó, que o fluxo de calor, QI, ele é igual a menos um K, isso aqui ó, eu fui vendo, esse K nos livros, às vezes parece como, eu tenho na minha memória que era usado uma letra grega kappa para isso, sabe? Até me lembro de um professor me corrigindo disso, falando assim, não, isso é a letra kappa, né? Que é a letra de condutividade térmica. Isso daí é a condutividade térmica, tá? A condutividade térmica de um material. A condutividade térmica é uma propriedade de um sistema e ela depende principalmente da temperatura a qual está aquele sistema. E ela é multiplicada pelo gradiente de temperatura. Tá? Ou seja, se você tem um gradiente de temperatura, a temperatura está aumentando numa direção, o seu fluxo de calor vai na outra direção. Por isso que tem esse sinal negativo aí. É sempre assim, né? Qualquer diferença de potencial gera um fluxo ali de energia ou de massa na diferença na direção contrária. Então isso daí é a nossa lei de Fourier. Tá expressa dessa maneira. É a forma mais geral que tem. E esse K a gente já falou. Esse K, vou chamar de K porque acabou que eu fui estudando transferência de calor depois, eu fui vendo que no livro de transferência de calor só se fala K. Então eu falei, então é K. Eu estava lendo errado, então estava entendendo tudo errado na minha vida. E agora a gente vai substituir isso daí na equação que a gente tem, que é essa equação do calor. Eu vou só copiá-la aqui, igual eu estava fazendo antes, né? Eu copio ela aqui em cima, ó, Ctrl C, Ctrl V. E este termo aqui, eu vou abrir um espacinho para ele, que ele ficou um pouquinho maior, tá? Este termo aqui agora, e ele cai o negativo dele também, né? Ele vai virar um gradiente, você está vendo que é o gradiente do fluxo de calor, que a gente tem na verdade, perdão, é o divergente do fluxo de calor, então aqui a gente vai ter novamente, ó, mais o divergente dessa lei de Fourier. Já mudei o sinal, né? O sinal era negativo lá em cima, agora ficou positivo aqui embaixo, que é o kappa, que depende da temperatura, ou K, né? Depende da temperatura vezes o gradiente de temperatura. Beleza? Essa daí agora é a nossa nova formulação, mas eu vou colocar isso aí na forma, estou misturando forma vetorial com forma notação de Einstein, então vou botar na forma da notação de Einstein. Vai ser del sobre del de x. Aqui eu estou usando o que? Ele vai ser gradiente t, del sobre del de xi, e aqui vai ter um k, olha só, vai abrir um k aqui, eu vou ter um del sobre del, e aqui vai ser o gradiente, né, disso. Del de x e também de
T. É isso aqui, né? Isso aqui é um gradiente da temperatura, e aí eu tiro o divergente desse gradiente. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Fiz certinho, maravilha, não errei não. Então isso aqui é a forma como está essa formulação aí da equação do calor. Já mudamos uma das variáveis, já está bom, já está começando a chegar perto do que a gente quer. E a gente está vendo aqui que continuam os termos, né? Os termos são todos aí, o termo do trabalho, reversível de compressão, etc. Só que a gente sabe que essa energia interna, a energia interna, ela é uma propriedade termodinâmica. E ela sendo uma propriedade termodinâmica, ela pode ser definida a partir de duas outras propriedades termodinâmicas, como a densidade e a temperatura. Não tem nenhum problema nisso, né? Se eu tiver um diferencial de energia, por exemplo, eu posso expressar ele como um diferencial de energia com relação à densidade para uma temperatura constante, com o dρ aqui na frente, né, mais um diferencial de energia para com relação a uma temperatura para um ρ constante, que eu coloco um diferencial de temperatura, certo? Essa daí seria a nossa definição. Essa definição aqui, ó, essa partezinha aqui, ela já aparece pra gente, né? A gente sabe o que é a variação da energia interna com relação à temperatura. Isso aqui é o nome que a gente dá para o calor específico a volume constante, né? Vezes, aí no caso, vezes dt. Ou seja, ele já está representado um termo que eu já sei, já fiz uma simplificação. E esse termo aqui é um pouquinho mais difícil, tá? A gente vai ter que fazer uma outra ideia para ele. Por quê? Porque essa derivada com relação a ρ, a variação dentro da energia interna com relação a ρ, ela não é tão clara, mas a gente pode então buscar uma outra fórmula para ela. A gente pode buscar, por exemplo, olha, que a energia interna ela é igual a minha densidade, tá? A minha densidade ali já representada, e também ela é dependente, sei lá, da entropia. Aí a entropia será a entropia específica, que no caso a gente sabe que a entropia também é uma propriedade, ela depende da densidade e da entropia, que por sua vez depende da densidade e da temperatura. Vamos ver para que eu estou fazendo essa magia aqui. Quando eu vou tirar agora o dE, ó, a derivada, o diferencial de energia, isso aqui se torna, primeiro termo, vou colocar esse aqui que está lá em cima, que já está definido, é o CV vezes dt, ou seja, a parte da diferencial de energia com relação à temperatura já está dado. Agora o ρ, eu vou tratar dessa forma aqui, ó, mais o diferencial, opa, como é que eu fiz aqui? O diferencial de energia com relação a ρ, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, o diferencial de energia com relação... É porque o meu E e o meu ρ, eles se parecem, né? Acaba fica parecido, fica chato. O diferencial de energia com relação a ρ para um processo de entropia constante, mais o diferencial de energia com relação à entropia para um processo a densidade constante, o diferencial de entropia, agora sim, para um processo a densidade constante com a temperatura constante. Isso aqui é uma definição, tá? A gente escreve desse jeito aí, na hora que você vai fazer esses diferenciais, e aparece dessa forma. A questão aqui é que tem algumas coisinhas que são meio complicadas, né? A gente vai ter que acabar entrando de alguma forma com algumas equações para ajudar a gente a definir esses termos aqui. Equações que nós temos em termodinâmica é o que? Equações TdS. Eita, bateu um vento aqui forte agora. A equação TdS, ela é... Ah, tá, por isso que não está funcionando aqui o ar-condicionado, depois eu posso ver isso. O TdS, TdS é igual... Peraí, é que eu vou escrever dessa forma. O dE é igual a TdS menos PdV. Tá? Só que a gente não usa esse Vzinho, a gente não usa volume específico, né? Então a nossa equação fica dessa forma, é TdS mais P sobre ρ quadrado dρ, certo? A gente só está mudando aí porque a gente sabe que a densidade, o que a gente usa, a gente não usa o volume específico. Então mudou, o que era densidade virou, o que era volume específico na equação TdS que a gente usa em termodinâmica virou 1 sobre ρ agora, na hora que a gente usa a densidade. A gente tem também as relações de Maxwell, tá? As relações de Maxwell, a gente vai pegar algumas importantes. Onde que está a relação de Maxwell aqui, ó? Está lá no livro, quer ver? O livro de termodinâmica, pegar o livro do Moran Shapiro, está lá no capítulo 11, né? Eu nem cheguei a passar isso aqui nas aulas, mas tem várias relações de Maxwell. Olha aqui a relação que nos dá a temperatura. Eu vou usar também a relação que nos dá a pressão, que é essa daqui, ó. Só que está tudo lá em função de um volume específico constante. Eu tenho que fazer uma manipulação matemática para chegar na formulação do jeito que eu quero que ela fique, né? Para essa manipulação matemática vai ficar dessa forma aqui, ó. A temperatura ela é igual a variação da energia interna sobre S para uma densidade constante, e a pressão, que era aquele caso lá menos a pressão, né? Menos a pressão é igual à variação da energia interna. Lá está mostrado que é em função do volume específico, mas aqui eu vou botar ρ, é um processo de entropia constante. Como eu botei o ρ aqui embaixo, vocês podem ver que vai manipulando aí, acaba que aparece um ρ ao quadrado aqui, ó, multiplicando a pressão. E tem mais uma relação de Maxwell com essa aqui, ó, que aparece que a ds, a derivada da entropia com relação
a densidade para um processo a temperatura constante ela é igual a menos 1 sobre ρ ao quadrado del P sobre del T para um processo a densidade constante. Essa aí, ela está aqui, ó, quer ver? Ela está nessa relação, está nessa relação de Maxwell aqui, ó. Desce, ela é, deixa eu ver, ela é essa daqui, ó. É esse processo aqui, tá vendo? dP sobre dt, o processo a densidade constante. Esse processo está sendo usado aqui agora. Então eu vou substituir tudo isso aí naquela equação. Agora eu substituir tudo isso nessa equação aqui, ó. E substituindo tudo, vocês vão ver que vai dar isso aqui. Vai dar um dE. Deixa eu ver como é que eu estava escrevendo essa equação. Vai dar aqui. Substituindo as relações de Maxwell em dE, vai ficar dessa forma, ó. O diferencial de energia ele é igual a CV, diferencial de temperatura, mais essa parte aqui que é P sobre ρ quadrado menos T sobre ρ ao quadrado. Não pulei mosca aí. Na equação, não tá certo, eu não pulei mosca não, tá certinho. Del P sobre del T para um processo a densidade constante, isso aqui tudo com o diferencial de ρ. Beleza? Agora que você tem isso daí, você sabe que isso aqui vale, é um diferencial, mas que ele é um diferencial exato, né? Não tem necessariamente, não é derivado com relação à temperatura ou ao espaço, nada. Então você pode substituir isso aí e pensar que se isso aqui fosse uma partícula material, você poderia expressar dessa forma. dE sobre dt seria um diferencial, seria igual a CV dt sobre dt, ou seja, isso aqui seria agora a derivada material da temperatura, mais P sobre ρ ao quadrado, menos, deixa eu ver aqui, ó, mais, botar um fechando aqui, mais T sobre ρ ao quadrado, del P sobre del T. Isso aqui é um processo a densidade constante, e tudo isso com, no final, esse diferencial que vai se tornar a derivada material da densidade. Ora, a gente tem que se lembrar disso aqui também, ó. A gente sabe que 1 sobre ρ vezes a derivada material da densidade, menos aqui, é igual ao nosso divergente de velocidade. Eu vou me lembrar disso daí, eu vou fazer essa simplificação aqui, tá? Vai ficar essa fórmula que está aqui, ó, vai ficar assim. Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui para baixo. Algumas dessas pressões, dessas densidades, elas vão desaparecer, porque eu vou também multiplicar todo mundo por densidade. Aqui, ó, vai sumir isso aqui, some isso aqui, opa, sumiu o P todo ali. Sumiu, o único que não sumiu foi o que eu não queria, que sumisse. Deixa eu ver aqui, esse aqui também. Vou trazer isso tudo aqui um pouquinho mais para perto. Esse daqui também vai embora. E vai ficar o divergente de velocidade. Vou trazer para cá. Tá? E vai ficar o que ali? Vai ficar o T. Esse aqui fica verde. E esse aqui eu vou trazer ele verde aqui de novo também. Ó, porque eu vou escrever só menos P. Na verdade, inverter os sinais. Tá? Os sinais ali dentro vão se inverter. Vai ter um menos P. Por causa desse sinal negativo aqui dessa relação da densidade aqui, ó. Opa, eu estava me mostrando. Por causa do sinal negativo dessa densidade, vai inverter o sinal de todo mundo aqui dentro. Então P vai ficar negativo, esse aqui fica positivo, fica um sinal de mais ali fora, e aí você passa a ter essa equação aí. E todo mundo aqui fica multiplicado por ρ. ρ e ρ. Ou seja, eu praticamente multipliquei todo mundo por ρ, usei essa relação aqui de cima da equação da continuidade, que é geral, vale para todos os materiais, e aí caí nessa solução aqui de baixo. Essa solução aí, ela já pode ser transformada, né, se você quiser. Você pode usar essa definição que você tem para ρ dE dt, que está aqui, ó. Pode usar essa definição e substituir ela na equação do calor, que é essa aqui de cima, ó, que é essa daqui, ó. E exatamente isso aí que vai acontecer. Você já tem essa definição, vai substituir então ρ dE por tudo isso daqui. Vamos então fazer isso? Vai virar isso aqui, ó. Vamos escrever. Substituindo agora o que a gente fez aqui agora? A gente vai vamos botar em azul aqui, ó. Substituindo a expressão de ρ dE sobre dt na equação do calor, ela fica como? Vai ficar assim, ó. ρ CV, né? Eu já vou pular aqui, não vou fazer as partes passo a passo não, vai virar isso aqui, ó. ρ CV dt
sobre dt. Vocês se lembram que isso aqui, quem já fez matéria de transferência de calor, essa equação aparece, ela é quase assim na forma da equação geral de transferência de calor. Isso aqui é igual a aquele primeiro termo aqui, ó, o t. Tem um detalhe, tá? Vocês vão perceber isso aqui, ó. Olha só, essa equação ela tem este termo aqui, ó, que é menos p vezes o diferencial, o divergente de velocidade. Aqui está negativo, não tá? E olha aqui, ó, na equação do calor ele também está negativo, só que ele está do outro lado, que isso aqui está desse lado da equação. Então quando você joga, substitui nessa equação aqui o ρ dt, ele corta os dois lados. Então a pressão, esse termo de pressão, de dissipação relacionada à dilatação do fluido, né, ele desaparece. Então fica, na verdade aparece um outro termo, tá? Ele aparece dessa forma aqui, ó. O que aparece mesmo fisicamente com algo que é essa dissipação de energia relacionada à dilatação, ele aparece aqui, ó, nesse termo, menos T, vou botar isso aqui, vai ser menos a temperatura, não ficou tão legal, menos a temperatura, vezes o delta P sobre delta T, em um processo que está aqui, é um processo a densidade constante, e aqui entra o nosso termo de divergente de velocidade, que aí entra a questão da dilatação, né? Essa parte aqui, ó, o divergente de velocidade. Eu vou botar dessa forma mesmo, mas eu vou botar na forma que a gente está fazendo, né? A forma dos tensores de Newton, né? Dux sobre Dxi. Tá aí, tá beleza. Então esse aqui é o nosso divergente de velocidade e ele vai representar aquilo que a gente estava falando aí da dilatação. Vezes o ρ mais o troca de calor por radiação, tá? Esse termo, mais o fluxo de calor, aquele termo de difusão de calor ou condução de calor, que é o nosso divergente do gradiente de temperatura, beleza? Esse termo aí também, mais agora aqueles termos lá da difusão viscosa, que é isso aqui, ó, mi S de IJ, S de IJ, mas eu estou colocando aqui sem aquela relação de Newton, tá? Só para ficar bem geral mesmo, lambda S de I, S de J, beleza? Essa aqui seria uma das equações que a gente pode apresentar para a equação do calor em função da temperatura. Você vê que agora está tudo aí em função, né, de variáveis primárias, né, primitivas, que a gente fala. Ou eu posso escrever também, tem uma outra forma de escrever, eu vou só colocá-la aqui para vocês, que é a forma de escrever que seria em função de CP, sabe? A gente tem muitos processos de mecânica dos fluidos onde a gente não garante que o processo está a volume constante, mas a gente vê que ele está processo de pressão constante. Por exemplo, passando o ar por uma turbina, o ar passando sobre uma asa de aerofólio, essas coisas. Isso tudo é assim, ó. Então vai ficar ρ, CP, vai ficar bem parecido na verdade, né? Deixa eu voltar aqui, escrever desde o início, ó. Ρ, CP, dt sobre dt. É igual, como é que eu escrevi isso aqui? Beta T, e aí tem novamente esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui ele escreve, tá, ele passa um pouquinho diferente, faço isso aqui, ó, dp, tem que ver como é que eu fiz essa parte aqui depois, sobre dt, mais, aí entram todos os outros termos, são iguais, essa parte aqui é tudo igual, é porque troca um pouquinho, né, como é que é esse termo aí do, deixa eu tirar isso aqui. Esse termo da dilatação, ele aparece agora como esse termo beta aqui. Esse termo beta, vocês vão ver ele, ou já viram ele em várias aulas de transferência de calor, tem lá também na minha parte de transferência de calor. Esse termo beta ele aparece como um coeficiente de expansão térmica. A relação dele é essa aqui, ó. É um coeficiente de expansão térmica. Agora lembrando que esse processo que a gente está analisando é um processo a pressão constante, né? Então, o que muda aí nesse termo é o seguinte, né? Esse processo agora fica assim, ó, beta ele é igual, vou botar aqui, o beta ele é igual a menos 1 sobre ρ vezes a derivada de ρ com relação à temperatura para um processo que está a pressão constante. Isso é o que muda com relação ao que está lá em cima. Aqui eu tinha um termo que era o processo a densidade constante, né? Então faz sentido que eu use para um processo que esteja a volume constante. Mas se eu usar para um processo a pressão constante, eu tenho que mudar um pouquinho. As minhas formulações ficam dessa forma, eu tenho que considerar que a expansão térmica ocorre a pressão constante. Então tudo isso aí tem que entrar no jogo, tá beleza? Não posso ficar sem ela aí não. Deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante. Olha só, tem uma coisa aqui interessante, tá? Vamos olhar essa equação aqui, que ela é bem legal.
é pensar o seguinte: se eu tiver um fluido que for incompressível, meu fluido é incompressível, a definição de um fluido incompressível, eu vou botar aqui, ó, se fluido incompressível, a gente vai trabalhar, né, na hora de a gente fazer dedução de fórmulas, essas coisas, soluções exatas. A definição do fluido incompressível é dizer que a sua densidade, a definição é essa aqui, na verdade, né, o divergente de velocidade é igual a zero. Você passa a ter também um K, que é condutividade térmica. Você pode falar, o fluido também é aproximadamente constante. Pode ser que varie, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai falar que ele é aproximadamente constante na condição incompressível. Você vai falar também que o seu Cp é igual ao Cv, que é igual a C, é simplesmente uma constante lá. Para um fluido incompressível, um escoamento incompressível, não tem diferença do processo da pressão constante ou volume constante. É só fazer a análise lá da entalpia, tá? Como é que você calcula o Cp e como é que você calcula o Cv. O Cp é isso aqui, ó. O Cp é igual ao dH sobre dt, eu acho, né? Variação de H com a temperatura. Isso aqui é um processo, isso aqui é um processo a pressão constante, tá? Pressão constante. E o Cv é igual ao dE sobre dt, um processo a volume constante. Se você sabe a definição de entalpia, que é igual a HE mais P sobre ρ, quando você coloca ela dentro da definição do Cp e considerar, a minha densidade não varia, ele dá exatamente igual, Cp dá igual a Cv. Só substituir, eu faço isso lá nos meus vídeos de termodinâmica para demonstrar para os alunos, é bem simples, tá? Então nessa parte aqui, ó, a gente está considerando um fluido incompressível, ele tem essas condições. Para um fluido incompressível, vale isso aqui vai valer também, isso aqui vale para qualquer um, né? Mas para fluido incompressível, Cp é igual a Cv. E agora, se você tiver isso daí, o que acontece com a equação que nós tínhamos aqui em cima? Vou pegar, pode ser essa aqui, ó. Essa daqui dá, mas na verdade vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa aqui que eu acho mais, porque daí fica mais claro o que a gente está zerando, ó. Esse termo aqui, ó, a gente pega a equação do calor, esse termo aqui vai ser igual a zero. Tem um termo ali que você já sabe que vai dar igual a zero. Esse termo aqui, ó, não tem mais relação com a dilatação. Meu fluido não dilata mais, ou seja, a minha equação do calor, ela se torna isso daqui, ó. Eu posso arrancar esse termo aqui que é responsável pela dilatação. Ó, tirei fora. Vou tirar esse mais aqui também. E a minha equação de condução do calor para um fluido incompressível, para um escoamento incompressível, é essa daí. Ela está bem aproximada com o que a gente tem. Eu também corto aquele termo ali, né? Estou esquecendo dele, ó. Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui também vai embora, ele é dilatação, né? Então eu tenho que cortar ele também. Vou cortar ele em cima aqui, ó, para os dois logo de uma vez, tá? Esse aqui também vai embora. Ou seja, fiquei só com isso daí, a minha equação de condução do calor. Vocês devem estar reconhecendo como a equação do calor, né? Que a gente vê em mecânica, em transferência de calor e tal. É essa daí mesmo, não tem nenhuma diferença para ela não. Se o que acontece? Essa derivada, na verdade a equação de transferência de calor, que a gente ficou em equação geral da condução do calor, qual que é a única diferença que ela tem? Você sabe que a sua derivada material, que é essa daqui, ó, a derivada material de temperatura, ela é igual a del T sobre del T mais UJ del T sobre del XJ. Isso aqui é a derivada material. Só que se você não tiver velocidade, o que acontece? Esse termo aqui também cai, ó. É igual a zero se a velocidade J for igual a zero. Se não tiver velocidade, ele cai. E como é que fica a sua função, a sua equação do calor para a condução, como a gente chama, né? Equação do calor, equação da condução do calor. Ela cai em alguns outros termos também, né? Vai ficar só isso aqui, ó. É o ρC. Na verdade aqui nem precisava desse V, né, cara? Estou escrevendo esse V toda hora, mas não precisa dele não. Vou tirar ele aqui, ó. Esse C aqui pode ir embora. C. Eita, cortei o negócio errado. CV, isso aqui também, esse CV aqui pode ir embora. Aí, beleza. Então só tirei o CV, o V ali embaixo do calor específico. Então isso aqui é ρC, deixa eu ver, vezes a derivada da temperatura com relação ao tempo, que é igual a... isso aqui também, né, cara? Esse termo de troca de fusão de calor aqui também eu demoro, ó. E esse termo, se ele não tem, se o K é praticamente constante, uniforme, o que acontece com ele aqui? Ele pode ir para o lado de fora da equação também. Se ele vai para o lado de fora, essa equação aqui se torna isso. Eu vou modificar ele aqui embaixo também, vou modificar ele aqui. Isso aqui eu vou até escrever ele da forma nova, tá? A forma nova dele seria isso aqui, ó. Vou escrever em azul para ficar diferente. K, o K da condutividade térmica, e o Laplaciano, olha que legal.
Vx del xi, o laplaciano da temperatura. Então essa formulação da troca de calor, da formulação geral da condução de calor, seria isso aqui, ó, ρ, radiação, mais esse laplaciano, K vezes o laplaciano da temperatura, tá? E esse termo aqui, ó, ele também não aparece, porque esse termo está relacionado ao movimento, vocês se lembram, né? Ele vem lá do tensor deviatórico, ou seja, se eu estiver falando de condução de calor, eu não tenho convecção, esse termo também some. Então eu fico só com esses três aqui. Ah, e mais, né? Se eu estiver falando só de condução de calor mesmo, eu não tenho radiação, aí eu corto esse termo aqui para fora, ou seja, essa aqui fica a minha equação geral da condução do calor, que aparece lá nos primeiros momentos do livro de transferência de calor. O que a gente faz é manipular um pouco essa equação para que ela ganhe essa forma aqui, ó. Equação geral da condução de calor, ou seja, não tem convecção, não tem radiação, ela é simplesmente uma simplificação da equação de energia que a gente está vendo. Ela fica dessa forma, fica del T sobre del T tempo, né, é igual esse K, a condutividade térmica, dividido por ρ vezes o calor específico, ela dá um alfa, que é chamado de difusividade térmica, isso aqui multiplicado pelo laplaciano da temperatura, beleza? Isso aqui, ó, é o caso da equação geral da condução do calor sem radiação, nenhum movimento macroscópico. Você vê como é que ela surge, como uma simplificação dos modelos da equação do balanço de energia que a gente derivou a partir de uma mecânica do contínuo, a partir da equação de Cauchy, depois derivou a equação de energia a partir dela, e agora chegou no ponto mais simples, que aparece a equação simplona lá, que você fala, nossa, essa aí é a equação da condução do calor, é essa daqui. Se você tiver algum termo de geração de energia, ele vai entrar aqui também, entra a geração de energia. Entraria praticamente como se fosse a radiação que está entrando nesse caso, né? Entraria se você considerar a radiação. Então essa daqui é a forma da equação geral de condução do calor, você vê como é que ela está dentro lá da física, a gente não matou física nenhuma. A mesma física da condução do calor está dentro do nosso problema de balanço de energia. E você vê como é que esse termo aqui, ó, que é o termo que a gente falou que é o termo da advecção, quando não tem advecção, você não tem mais convecção, como é que ele se torna no final o termo da condução do calor, beleza? Fica aí uma aula para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito material. Na próxima aula a gente vê como é que a gente transforma essa equação do calor geral para uma equação da entropia. Um abraço.